Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 23º dia do propósito Caminhada de Oração 2. Hoje é 14 de outubro de 2017, sábado. Eu desejo que vocês tenham um bom final de semana, que vocês usem o seu final de semana para descansar e observar as bênçãos que o Senhor tem te dado. Observar as bênçãos e os cuidados dele sobre nós, né? Agradecer pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso sustento. Então vamos ao tema de hoje. Sai da Babilônia, povo meu. Ainda seguindo a linha do devocional de ontem. Ontem nós falamos para destruir as capas babilônicas. Hoje eu vou falar sobre sair da Babilônia. A Babilônia, depois que Moisés, não vou entrar em detalhes, né, mas para dar só uma explicaçãozinha, depois que conseguiram as terras, que cada um recebeu a sua herança, né? Nós já vimos falando disso um pouquinho esses dias. Passado-se o tempo, começaram-se outras terras a crescerem e surgiu essa potência que se chamava Babilônia, e com seus reis, né, com as suas abominações que Deus não agradava. Faziam-se coisas terríveis na Babilônia, adoravam-se outros deuses e com várias coisas terríveis que o Senhor não agradava. Quando o Senhor introduziu o povo dele e disse: Olha, vocês vão alcançar outras nações, vocês vão tomar posse de outras terras, mas quando vocês entrarem nessa terra, não se acostumem com o costume das nações, porque às vezes eles não destruíam todo o povo daquela terra quando eles tomavam as terras, né? Às vezes ficavam alguns e aquelas pessoas ficavam vivendo no meio deles. Então eles colocavam elas para trabalhar para eles e ficavam vivendo no meio deles. Mas acabava que aquele povo tinha o seu costume. Então Deus falou: não se contaminem, né? Vocês é que têm que ser a motivação do povo para melhorar, e não vocês contaminarem com as coisas ruins do povo. Então, colocando para os nossos dias, irmãs, não é diferente, né? Hoje em dia, quisera nós que toda a terra servisse ao Senhor, andasse nos seus caminhos, andasse nas suas palavras, obedecesse a palavra e toda a família tivesse a sua base na palavra, nós teríamos uma terra muito melhor, né? Nós não estaríamos vendo tantas desgraças como temos visto. Então vamos ler Apocalipse capítulo 18, versículo 4 ao 6. Apocalipse é o último livro da Bíblia, né, onde João, o discípulo de Jesus, teve as revelações do que aconteceria nos fins dos tempos. Então, essa é a palavra. Ouvi outra voz no céu dizendo, João estava falando, sai dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Daí ele lhe retribuiu, como também ela retribuiu, e pagai-lhe o dobro segundo as suas obras. No cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela. Se você ler o Apocalipse todo, o título do livro do capítulo de Apocalipse fala o anúncio da queda da Babilônia. É um texto forte, onde o Senhor vai falar sobre a destruição da Babilônia. E a Babilônia, ela não representa só essa nação antiga que existiu. Ela representa hoje, ainda hoje, ela representa tudo que se levanta contra a vontade de Deus, o conhecimento de Deus, né? Nós vemos que os Estados Unidos foi totalmente colonizado, totalmente cristão, né? E até as leis do país têm base cristã, tem versículos bíblicos para cada lei. Enfim, era assim, povo que governava essa nação com a palavra do Senhor. Com o tempo, foram entrando outras pessoas e foram deixando as coisas do Senhor. Os Estados Unidos ainda colhem muita coisa devido
aos legados que passaram por aqui. Mas hoje a gente vê muita coisa dentro dos Estados Unidos que a gente vê que não é do Senhor. Uma delas, vou citar o exemplo, é a festa do Halloween, festa das bruxas, né? Onde todas as casas se enfeitam de bruxa, de demônios, de fantasmas, de caveira. E muitos podem dizer, mas é só uma festinha, é uma coisa de brincadeira, é uma diversão. Nós, como cristãos que conhecemos a palavra de Deus, vamos brincar com essas coisas? Vamos conduzir nossas crianças a brincar com essas coisas? Não vou entrar em assunto de Halloween, se você deve celebrar ou não, não é isso, né? Tá mais que claro que quem conhece o Senhor não devia nem pensar nisso. Mas tem muita gente que acontece aquilo que eu falei. Você vai vivendo no meio da Babilônia e você não vai percebendo que você está entrando debaixo da cultura de um povo que não serve a Deus. Então, ontem nós falamos das capas babilônicas. Muitas vezes nós só passamos pela Babilônia e os nossos olhos se enchem e a gente pega alguma coisa da Babilônia. Mas e quando a gente está vivendo na Babilônia, né? E quando a gente foi para a Babilônia pela nossa própria vontade e está vivendo lá no meio da Babilônia, achando que está tudo bem, ou quando o Senhor nos permite estar no meio da Babilônia, como foi com o povo de Israel, que chegou um tempo que o povo de Deus começou a desobedecer a Deus. E Deus falou: Eu vou castigar vocês, vou ter que ensinar vocês. Então vocês vão ser levados cativo para a Babilônia. E aí Deus permite que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, leva cativo o povo para a Babilônia. Então, eu quero falar mais um texto sobre sair da Babilônia, para ficar bem na nossa mente. Sai da Babilônia, povo meu. Essa é uma ordem que Deus está nos dando, né? Então, está em Jeremias 51, capítulo 51, versículo 45 e 46. Sai do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Não desfaleça o vosso coração, não temas o rumor que há de vir na terra, pois virá um ano um rumor, outro ano outro rumor, haverá violência na terra, dominador sobre dominador. Depois também, se vocês quiserem ler o capítulo 51 de Jeremias, está falando sobre a queda da Babilônia. Deus está falando, sai do meio dela, para que vocês não sejam castigados junto com o juízo que eu vou trazer sobre ela. E, e ele fala, não fica desfalecido quando vocês ouvirem as, as más notícias, né? Olha, em um ano vai vir um rumor, no outro ano outro rumor. Não é o que a gente está vivendo agora, irmãs? Que cada hora é um rumor. Ai, aconteceu um terremoto ali. Ai, aconteceu um tsunami. Aconteceu um furacão. Aconteceu uma tempestade. Aconteceu uma matança. Não é isso? Mesma coisa. Mesma coisa. Então, o que que Deus está falando? Sai do meio dela. Só que nós estamos vivendo uma época. Talvez naquela época ainda estava um pouco fácil. A Babilônia era um lugar só, um país ali chamado Babilônia. E aí era fácil, talvez, você sair, né? Vamos para outra terra, vamos voltar para Israel. Mas nós estamos vivendo um tempo onde toda a terra está dominada por um sistema babilônico. Uma terra que é o sistema do mundo já está babilônico, né? Tem lugares que ainda têm conhecimento do Senhor, mas outros nem querem saber. Outros ainda que falam que tem cristão, a Babilônia tem imperado. Então, a ordem de Deus para nós, que queremos viver uma vida com Deus e que estamos, às vezes, desesperados pelo que nós estamos vendo no mundo, para que nós não soframos as consequências, porque Deus, uma hora, ele traz o seu juízo sobre a Babilônia. Porque a Babilônia, ela é um império que ela se levanta contra o poder de Deus. Ela deita e rola e faz aquilo que lhe aprova, aquilo que dá no coração, aquilo que dá na cabeça dela. E coisas abomináveis, né?
Na Babilônia, quando existiam os deuses, né? Só para vocês terem uma ideia, existia deuses, o deus Moloque, que as pessoas sacrificavam as crianças, colocavam, era como se fosse um grande forno e jogava-se essas crianças lá dentro. Isso agrada a Deus? Não agrada a Deus. E uma hora Deus vai trazer um juízo sobre aquilo. A mesma forma, coisas que o mundo está fazendo hoje que não agrada a Deus. E Deus não está dormindo. Uma hora vem o juízo de Deus. Então, vamos agora então entender o seguinte: sai da Babilônia, povo meu. É a ordem de Deus para nós. Então, nós temos que estar orando, vigiando, buscando em Deus. Eu estou enfiado na Babilônia? Eu estou sobre o domínio da Babilônia? Porque o alvo da Babilônia é nos contaminar, é nos dominar, é fazer com que a gente se sucumbe àquele sistema e caminhe segundo aquele sistema. Agora, nós não vencemos a Babilônia com protestos. Nós não vencemos a Babilônia com auê, com oba-oba, né? Vamos para a rua gritar sobre a Babilônia. Nós vencemos a Babilônia. E eu vou falar alguns pontos aqui como sair da Babilônia. E um dos maiores exemplos, e depois quem quiser ler, leia o livro de Daniel. Eu amo o livro de Daniel. Daniel foi um jovem levado cativo para a Babilônia, né? Quando Nabucodonosor levou o povo de Israel cativo para a Babilônia, ali foi esse jovem. Eu não sei a idade deles, muitos falam que talvez teriam uns 17 anos, eu não sei. Mas quando ele chega na Babilônia, como ele era um jovem mais inteligente, né, mais de uma linhagem mais alta de Israel, então ele ficou para estar nos palácios do rei, para ser usado como escravo, mas de uma outra forma, mais perto do rei, né? E ele tinha que ser treinado ali. Então, no capítulo 1, versículo 8, fala, Dani, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, porque existia uma comida na Babilônia, aqui no versículo 5, fala que o rei determinou a ração diária para que esses jovens comessem. E comer aquela comida significava estar entrando mesmo no sistema da Babilônia, porque não falam por aí que a gente é o que a gente come, né? Então, se você está comendo comida da Babilônia, você vai acabar se tornando não sei se a expressão certa é um babilônico, né? Vai se tornar ali, vai se absorvendo aquela cultura. Então, ele se resolve se consagrar ao Senhor. E ele fala com o cozinheiro: deixa eu comer apenas verduras e legumes e frutas. E aí Deus dá graça diante do cozinheiro e ele faz esse propósito. Ele faz esse propósito e todo o livro de, de Daniel fala de uma vida de consagração. Então Daniel ele viveu na Babilônia 70 anos e não se contaminou, não corrompeu o seu caráter, não deixou de ser um servo do Senhor, não deixou de ser usado pelo Senhor. A Bíblia diz que tem uma parte lá que fala que ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia fala de outros propósitos que ele fez. Ele era um homem de propósito, ele era um homem de consagração. Hoje não é diferente, irmãs. Se você está sentindo dificuldade de fazer um propósito de 40 dias, que houve um devocional mastigado, né? Que é quase vomitado lá sobre nós, já está tudo mastigado. Tem dificuldade de fazer isso? Imagina Daniel, um jovem, tá? Provavelmente os pais deles não estavam, não está falando ali dos pais dele. Ele teve que tomar decisão por si só, de não se contaminar. Ele vivia em consagração, ele vivia em jejum, né? Esse jejum que ele fala aqui de legumes, frutas e verduras, muita gente fala que ele fez 10 dias. Se você ler o capítulo de novo, vai falar que foi 3 anos. Porque a Bíblia diz que o rei determinou que depois de 3 anos que eles comessem das coisas do rei, é que ele tinha que se apresentar para saber se estava do jeito que o rei agradava. E ele fala que fez uma experiência de 10 dias, mas o jejum durou 3 anos.
Então, ele era um homem de consagração. Então, se você está sentindo dificuldade, né, não faz de qualquer maneira, não está nem aí com nada, será que nós vamos vencer a Babilônia? Será que nós vamos ter força? Será que nós estamos tendo discernimento para sair da Babilônia realmente? O que é a Babilônia, irmã? Busque de Deus discernimento do que é a Babilônia. Talvez ela não está tão visível aos seus olhos humanos, né? Não, eu estou tudo bem, eu vivo numa cidade tranquila, não tem nada dessas coisas, mas o que é a Babilônia? A Babilônia pode ser a internet na sua casa. A Babilônia pode ser uma amizade que está te levando para o mau caminho. A Babilônia pode ser a televisão, né? Esses dias eu tenho evitado postar essas coisas do que eu estou contra, do que eu não concordo. Eu tenho evitado o máximo, porque quando eu vi a vida de Daniel, eu aprendi isso. Eu, às vezes, há uns anos atrás, no meu impulso, eu postava, sim, algumas coisas que eu era contra, mas quando eu vi a vida de Daniel, o Senhor me falou, mostrou para mim, minha filha, Daniel venceu a Babilônia mais calado do que falando, porque não adianta muita gente falar muito e não fazer nada. Não adianta a gente protestar contra um monte de coisa no mundo e a gente não está fazendo nada, né? Então, mas esses dias eu não aguentei, porque eu comecei a ver muito posts no Facebook sobre ai, a Rede Globo apoiando pedofilia, apoiando isso, apoiando aquilo. E eu fui e postei, e eu falei, eu não entendo esses cristãos. Tá lá no meu Facebook, quem tem pode ver que tá lá. Eu falei, não estou entendendo esses cristãos que ficam contra a Globo. Pegue o botãozinho do controle e desliga essa porcaria que já era para você ter parado de assistir isso há anos e anos. Mas que nada. Os cristãos estão enfiados na novela, né? De segunda a sábado no Brasil, o povo adora uma novela. Aquelas novelas que às vezes a gente já acostumou a ver aquelas coisas, a ver a mulher traindo o marido, a ver aquelas sensualidades, aquela sexualidade absurda e tudo de ruim que a gente vai vendo nas novelas. E por fim, irmã, não vem falar, não, mas não contamina as pessoas, não, contamina quem é fraco, não é. Todo dia um pouquinho na nossa cabeça, todo dia um pouquinho na nossa cabeça, daqui a pouco, uma hora de fraqueza, aquilo já afetou a gente. Então a vida de Daniel é um exemplo de como sair da Babilônia, ou como, se não tiver jeito de sair, né? Talvez nós estamos numa escola onde o domínio é babilônico. A gente não tem como sair da escola, a gente precisa estudar ali, o que que vai fazer? Então, vamos ter uma vida de consagração. Você não vai ser também um ET, uma freira, que não pode nem, né? Não sou contra as freiras, não. Eu amo as freiras. Quando eu era criança, eu queria ser freira. Mas assim, não vai ser um monge, vou viver lá nas montanhas. Não é isso. Mas saber ser um servo de Deus aonde ele nos colocar. Uma outra frase que eu quero deixar aqui é, não tem, Êxodo 33, versículo 7. Não está falando da Babilônia, mas é um texto que o Senhor tem colocado no meu coração esse ano. E através desse texto eu vou estar falando um pouquinho dele em outros devocionais, mas hoje eu quero falar um pouquinho dele também. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés, depois que Moisés passou o Mar Vermelho com o povo, estava no deserto, ele tinha que conduzir todo aquele povo, né, era na faixa de 6.000, tá falando, quando eles saíram do Egito, era na faixa de 6.000 homens, contando homens, sem contar mulheres nem crianças. Então, essa palavra diz que ele armou uma tenda fora da congregação. Ele armou essa tenda por conta própria para ele buscar a Deus. Então, é uma dica também que eu dou: tenha sua tenda da congregação, tenha o seu tempo com Deus. Tempo de oração, de jejum, de leitura da palavra, de se alimentar. Não é só ouvir a palavra, só. Ouvir devocionais, ouvir pregações, não é só isso. Você tem que ter o seu momento de intimidade com Deus. Você tem que aprender a reconhecer a voz daquele que te guia. Porque se você não aprender a reconhecer a voz daquele que te guia, qualquer um te engana. Não é porque as pessoas estão falando as palavras de Deus que às vezes está falando coisa certa, não. Às vezes você não está falando coisas que
Você não conhece mesmo, a pessoa não lê a Bíblia mesmo, então o que falar ali talvez dá certo. Eu acho que sim, essa pessoa parece boa, deve estar certo, mas Deus quer ter intimidade contigo. Então Moisés teve esse segredo também, de mesmo estando no meio do povo que se dizia o povo de Deus, que era o povo de Israel, ele aprendeu que ele precisava ter tempo com Deus, separado para poder guiar o povo. Então tenha o seu tempo com Deus, né? Fortaleça-se na sua intimidade com Deus. Vai ter uns devocionais aqui para frente que nós vamos falar bastante sobre isso, sobre nós desenvolvermos essa intimidade com Deus, porque o alvo desses devocionais, o alvo desses projetos, desse propósito, é gerar em nós uma responsabilidade maior, é gerar em nós um conhecimento maior de quem nós somos, do que Deus tem para nós, o que Deus tem para que nós venhamos a fazer, o que Ele conta conosco. E quando todos nós, cristãos, né, tivermos a nossa consciência, aí nós vamos conseguir fazer uma diferença no mundo. Então, depois de 70 anos que Daniel ficou cativo na Babilônia, aí Deus fala: agora eu vou levar meu povo de volta. Então, vai chegar um tempo de um basta na Babilônia. E a Bíblia falou aqui para que nós saiamos dela, para que nós não soframos o juízo que ela vai sofrer. Então, quando nós estamos buscando ao Senhor, caminhando nas coisas que Ele tem para nós não precisamos temer os ruídos que está tendo no mundo. Eu sei que é coisas muito tristes que a gente vê, irmãos, mas se nós estivermos no esconderijo do Altíssimo, Deus vai ter misericórdia, né? Se nós estivermos em oração, se nós entendermos o propósito do Senhor, quem sabe o Senhor não muda a sorte daquele povo, daquela terra, né? Quem sabe o Senhor não muda a sorte e dê uma nova chance para aquelas pessoas. Então, que nós venhamos a ter temor de Deus e buscar e falar: Senhor, me tira da Babilônia. E a Babilônia, como eu falei, ela pode ser áreas na nossa vida, áreas que nós estamos deixando ser dominados por coisas que vão nos destruir se nós não nos levantarmos. E é isso, e que nós tenhamos assim temor do Senhor. E a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Quando nós temos temor do Senhor, nós começamos a ser sábios, nós começamos a entender o que Deus quer. Então tenha um bom final de semana, em nome de Jesus. Amém.